Vamos falar um pouquinho, pessoal, nesse último Doutor Elisa Explica do ano, né? Já começo dizendo que é o nosso último Doutor Elisa Explica deste ano, mas em janeiro temos mais, né? Semana que vem aí temos Natal, temos Réveillon, e aí vamos aguardar essa virada do ano para a gente dar continuidade ao Doutor Elis, né? Explica. Mas ano que vem a gente vai voltar aí com, né, muita coisa boa. Então é o seguinte, vamos falar hoje do direito ao esquecimento. O que seria o chamado direito ao esquecimento, tá? Então, não existe uma lei que fala do direito ao esquecimento, não. Ele é uma figura que foi criada aí pelos operadores do direito, né, pelos advogados, juízes, etc., a partir de uma demanda que surgiu na sociedade de se esquecer, se deixar no passado aquilo que aconteceu no passado. Então, nós podemos definir o direito ao esquecimento como o direito, tá, de não trazer a público fatos que ocorreram no passado, tá? Sejam eles, né, sejam informações verídicas, verdadeiras ou não, e que fatos esses que causaram constrangimento, tá? Então, um fato que aconteceu ali naquele passado, que causou um constrangimento no passado, a pessoa teria, pelo direito de esquecimento, o direito de deixar aquilo no passado, tá? A expressão e esse direito surgiu primeiro no exterior, tá? Então, hoje no Brasil se fala do direito ao esquecimento, mas ele já era praticado, pensado, discutido lá na Europa e nos Estados Unidos há bastante tempo. E nos Estados Unidos tem uma expressão que traduz esse direito ao esquecimento, que deixa bem claro o que ele é. Fala assim, the right to be alone, né? Então é o direito de estar sozinho, de ficar em paz, né? Em inglês, quando a gente pede alguém para me deixar sozinho, é me deixar em paz, né? Então o direito ao esquecimento seria o direito de ficar em paz, sabe? Enfim, superar aquilo ali, de deixar aquilo no passado, daquilo ali não mais ficar voltando, vindo à tona e o tempo todo causando mais dor, né, para a pessoa. Então, o que justifica o direito ao esquecimento seria a questão do dano moral, de um fato que traz um determinado sofrimento, né, ali para aquela vítima e que ela quer deixar aquilo no passado. E existe uma outra vertente desse direito ao esquecimento, que seria o direito também da pessoa ficar esquecida, tá? Aquela pessoa que já foi famosa, um dia, de repente, ela quer voltar a se tornar anônima. Então, haveria também uma discussão nesse sentido, se seria possível, né? Se seria possível a pessoa se anonimizar, digamos assim, né? Depois que ela já se tornou famosa, tá? Bom, então vamos por partes, nós vamos entender cada uma dessas coisas aí. A primeira coisa o direito ao esquecimento, ele se tornou importante nos dias atuais muito em função da internet. Porque antes da internet, com a mídia ainda analógica, era mais fácil você regular aonde aqueles fatos circulam, né? Então, por exemplo, já havia o direito de esquecimento, mas você poderia ir processar uma TV, uma rádio, um jornal, uma revista que tornou aquilo público. Aquela TV, rádio, revista faria uma errata, tiraria aquilo do ar, se comprometeria a nunca mais divulgar aquilo, tá tudo certo, tá respeitado o direito ao esquecimento. Mas na internet isso é um desafio enorme, né, gente? Porque na internet as coisas circulam na velocidade da luz. Como é que eu vou querer me anonimizar na internet se eu já me fiz famoso? Como é que eu vou querer que não circule na internet uma informação qualquer do meu passado, que me traz dor, que me traz sofrimento, se qualquer pessoa que se apropriou daquela informação pode repostar aquela informação o tempo todo? Então, assim, traz um desafio, né? A internet, ela trouxe vários desafios para nós, né? O seu uso como uma tecnologia, como uma mídia de grande exposição que ela é, né? E é importante que ela exista e que ela represente essa mídia. Ela também representa liberdade de expressão, democracia, um monte de coisa, mas ela trouxe esses desafios jurídicos. Então vejamos o seguinte, o fundamento do direito ao esquecimento está lá na própria Constituição Federal. Apesar dele não ser previsto expressamente na lei, né, em nenhuma lei, na Constituição Federal, lá no artigo 5º, tá, inciso 10, fala assim, né, é protegida a honra, a intimidade, a vida privada, a imagem das pessoas, cabendo a indenização de dano moral e material toda vez que houver uma lesão a esses direitos. Então vejam, honra, intimidade, vida privada, né, imagem. São atributos ali do sujeito, da personalidade do sujeito.
e tá lá a intimidade, a vida privada. Então, o direito ao esquecimento, segundo os seus defensores, né, volto a repetir, não está na lei, mas muitos autores de direito, que a gente chama de doutrinadores, defendem então a sua aplicação, e há quem critique também, tá? Mas eles dizem o seguinte, que seria a proteção da honra, da intimidade, da vida privada, que estão lá na Constituição Federal, né? Então o sujeito teria o direito de deixar o passado no passado para poder proteger a sua intimidade, a sua honra, superar aquele fato, né? Se aquele fato, mesmo que ele tenha acontecido, que ele seja real, né? A pessoa teria o direito de ter aquilo superado na vida dela, passar por aquilo ali, né? Dar a volta por cima, seguir adiante, tá? Então esse é o fundamento e essa seria aí a principal justificativa para o chamado direito de esquecimento, justificativa jurídica, né? Digamos assim. Mas há também, tá? Há também críticas, porque aí tem gente que diz assim, ok, então o sujeito tem o direito de deixar o passado no passado, mas, tá? E o chamado direito à informação. A própria Constituição Federal, a mesma que fala da honra, da intimidade, da vida privada, ela também fala, tá? Do direito à informação. O que é o direito à informação? É o direito que a sociedade tem de estar bem informada. Esse direito cabe principalmente aos meios de comunicação, à mídia, né? Ou seja, a TV, o rádio, o jornal, mas cabe também à internet. Lembrando que a internet também é uma mídia, né? E a gente também tem hoje jornalismo, fatos, notícias sendo divulgadas pela internet. Então, aí entra a discussão do outro lado, tá? Mas se eu tenho direito à intimidade, à vida privada, a sociedade, que é maior do que eu sou, né? É maior do que eu, ela não tem direito, então, aí a informação, aquele fato que está lá no meu passado e que eu quero esquecer, será que a sociedade quer esquecer? Então vamos pensar, por exemplo, no contexto histórico lá da ditadura, né? Então os perseguidores da ditadura, suponhamos que tenham aí se arrependido do que fizeram, né? Das diversas atrocidades que aconteceram. Eles querem então o seu direito ao esquecimento, né? Vamos superar, já foram, suponhamos que já tenham sido processados, né? Algum deles, a gente sabe que muitos não foram, né? Mas suponhamos que um deles que tenha sido processado, já tenha pagado pela sua pena, ele não quer mais, ok? Falar disso. Ok, mas aí eu pergunto, a sociedade tem o direito à informação? Aquele fato é um fato relevante, né? E aí, a sociedade vai ficar sem informação por conta do direito de esquecimento individual daquele sujeito? Então percebam que ela é intensa, né? E é uma discussão que tem dois lados. Como tudo na vida tem dois lados. Então a verdade é que tudo tem dois lados, né? E aí é uma discussão complexa. Porque eu tenho um direito individual de um lado, que é justificável, porque as pessoas, elas cometem erros, mas elas pagam pelos erros, elas têm o direito de continuar a vida, né? E de deixar aquilo no passado para poder superar. Mas muitas vezes esse passado também é a história de um país, de um planeta, né? Do mundo. E tem fatos que ficam no passado, mas que repercutem no presente e que são fatos relevantes. E é um passado que não se pode esquecer, porque ele faz parte da história, tá? Então, trata-se de um direito realmente bastante polêmico, tá? Inclusive juridicamente, porque tem na mesma Constituição Federal o direito individual à honra e à intimidade e o direito coletivo, o direito da sociedade à informação, à notícia, ao conhecimento, a saber o que está acontecendo e o que aconteceu na sua história, ok? Bom, vamos falar um pouquinho do direito ao esquecimento agora ligado às pessoas, né? Então eu falei lá no início que um outro modo de praticar esse direito ao esquecimento, né, é relacionado às pessoas. Então a pessoa que se tornou famosa, ela pode em algum momento, né, querer voltar a se tornar anônima, né? Ela pode querer ser esquecida, digamos assim, pela sociedade, né, por um interesse dela, tá? Isso aconteceu, já aconteceu no passado e até num presente mais ou menos próximo, pelo menos é o que relata, relatos que há na internet, tá? E isso aqui, a gente vai entrar um pouquinho na vida dos famosos, alguns relatos que eu achei, então não sei até onde procede, né? Juridicamente a gente não tem embasamento para isso, mas há relatos na internet, tá? De que a Lídia Bronde era uma artista, né? Lá nos anos 90, nos anos 90 ela era muito famosa,
que ela quis se tornar anônima, né? E que ela então acionou esse direito ao esquecimento para poder desaparecer, não informar mais seus endereços, seus contatos, enfim, se colocar numa situação totalmente anônima para ser esquecida, né? Teve um caso muito famoso no passado, e esse se tornou público, né? Tem muitos registros dele, da Xuxa, né? Da Xuxa Meneghel, que antes de se tornar apresentadora de programas infantis, ela fez um filme erótico, né? E um filme com uma criança, né? É um filme com cenas mais eróticas e com uma criança. Num momento, bem no início da carreira dela, quando ela era apenas modelo. E isso depois trouxe uma repercussão muito ruim, né, para a carreira dela, e ela tentou de todas as formas tirar esse filme do mercado, né? Ela praticou primeiro o direito ao arrependimento, que é um direito lá que faz parte do direito autoral, tá? Que é o direito da pessoa se arrepender de uma obra que ela fez. No caso, a Xuxa não era a autora do filme, mas ela era titular conexa, ela era intérprete, né? Então ela praticou o direito ao arrependimento, que é o direito de voltar atrás na sua decisão de divulgar uma obra, e aí ela recolheu, ela comprou os CDs, os DVDs que estavam no mercado, era aquele momento, né? Nós estamos falando aí da década de 90, anos 2000, então era uma outra realidade, a internet não era tão forte assim, então ela recolheu, tá, esses exemplares de CD e DVD, praticando o seu direito de arrependimento lá no direito autoral, ok? Mas a internet não era tão popular, mas já existia. E obviamente alguém fez o download desse filme, alguém armazenou, gravou esse filme, e esse filme ainda se encontra, a gente ainda acha na internet, né? E aí o que aconteceu é que com relação a essas cópias, a essas coisas que as pessoas particulares já tinham feito e que não dá para recolher, né? Não tem como impedir as pessoas de fazer o download, de continuar utilizando. Com relação a isso, ela usou sim o direito ao esquecimento, né? É o direito de dizer assim, olha, ok, né? Para quem já tem, para quem quis armazenar e possui, vamos praticar o direito ao esquecimento, vamos esquecer essa obra, né? Ela faz parte de um passado que não condiz com a minha imagem, com o que eu acredito hoje, faz parte de uma juventude, de um trabalho de modelo, né? Enfim, de um trabalho como atriz, um momento da minha vida que não condiz com quem eu sou, né? Então ela praticou esse direito ao esquecimento com relação a essa obra dela e vem praticando, né? E aí é interessante porque o direito ao esquecimento, ao contrário de outros direitos que você tem que ter um trabalho ativo, de ficar lá requerendo, processando, o direito ao esquecimento ele se pratica do modo contrário, né? Ou seja, um trabalho de não tocar naquele assunto, de ignorar, de abafar, de bloquear, né? Enfim, de não render, de não dar guarida àquilo, porque aquilo faz parte de um passado que você não quer se lembrar e você não quer que as pessoas se lembrem, que venha à tona, né? Faz parte da proteção da sua honra, da honra da pessoa, que se sente ferida, machucada com aquele contexto, com aquela notícia, com aquela obra, né? Com a divulgação da sua imagem naquele contexto ali, né? Ainda que seja verídico, né? Que é o caso da Xuxa, porque a gente pode pensar, em primeiro lugar, que o direito ao esquecimento diz respeito a alguma mentira que foi contada a meu respeito, mas não necessariamente. Claro que se for uma mentira, pior ainda, né? Aí eu vou querer me esquecer mesmo porque aquilo afetou a minha honra e nem verdade era, né? Mas mesmo que seja um fato verídico, né? Mesmo que seja um capítulo da minha história que aconteceu, mas que eu não quero me lembrar, que eu não tenho, digamos assim, orgulho daquilo, né? Eu tenho como cidadão o direito de esquecer e ser esquecido, né? Com relação àquele fato, tá? Então isso aconteceu com a Xuxa lá no início da carreira dela e isso obviamente não depõe nada sobre ela ou a pessoa que ela é, a grande artista que ela é, né? É um capítulo da juventude, da primeira fase da carreira dela. E eu posso dizer isso porque isso está público, né? Isso está colocado, enfim, é amplamente divulgado, tá? E tomo licença aqui para invadir o direito ao esquecimento dela só para explicar para vocês, né, para fins didáticos, para explicar para vocês o que é isso, né, e como que isso pode ser usado aí a nosso favor no momento em que a gente precisa. E mais recentemente disse na internet, né, fala-se na internet que a atriz Ana Paula Arósio também estaria praticando seu direito ao esquecimento, no sentido de se tornar anônima, que ela desapareceu das telas
e que ela não quer mais ser uma figura pública, então por isso está se anonimizando, né? Significa dizer que não está divulgando seus contatos, não está nas redes sociais, que não está mais respondendo a nenhuma proposta para nada que seja público. É um direito dela, né? E como eu disse, esse é um direito que se pratica se tornando cada vez menos frequente, com a sua imagem cada vez menos divulgada, tá certo? É assim que se faz o chamado direito ao esquecimento. Bom, pessoal, é assim então, né, que os casos que a gente conhece. E aí vamos ver juridicamente como é que isso tem sido acolhido aí pelos tribunais, tá? Então nós tivemos ações judiciais questionando esse direito ao esquecimento, em que as partes, né, as pessoas interessadas alegavam o direito ao esquecimento para conseguir na justiça que determinados veículos, que determinadas notícias fossem retiradas do ar, né? Ou seja, que realmente aquela pessoa fosse tornada anônima e que outros veículos, que outras pessoas não tivessem o direito de ficar divulgando aquele fato, né? O reconhecimento judicial do direito ao esquecimento. Então isso chegou começou em vários tribunais pelo país e chegou ao STJ, o Superior Tribunal de Justiça, o nosso Tribunal de Brasília, maior, né, que é o guardião das diversas questões jurídicas que circulam aí, no país, né? Lembrando que acima do STJ nós ainda temos o STF, que é o Tribunal Guardião da Constituição Federal, é o Supremo Tribunal Federal. Até onde eu sei a questão ainda não está lá, mas está sendo amplamente discutida e já formou-se um entendimento no STJ, no Superior Tribunal de Justiça, sobre o direito ao esquecimento, tá? Como é que o STJ se posicionou? Ele se posicionou dizendo o seguinte, que ele reconhece o direito ao esquecimento, a pessoa tem o direito ao esquecimento, ela pode requerer judicialmente o direito ao esquecimento, tá? Desde que os fatos que estão sendo esquecidos, né, que a pessoa quer que sejam esquecidos, não sejam fatos de amplo interesse público, tá? Então teria aí um filtro para se definir, né, para se deferir o direito ao esquecimento. Ele só seria possível se o fato envolvido não for um fato de amplo interesse público. É claro que esse conceito do que é ou não é de interesse público é algo muito relativo, né? É algo bem subjetivo. Vai variar, né? Mas também, por outro lado, é claro que há fatos que são de amplo interesse público, né? Fatos políticos, por exemplo, que envolvem recursos que são públicos, que são nossos, que nós pagamos, que nós mantemos, né? Todo o sistema público através dos nossos tributos, então são fatos de interesse público, fatos históricos, né, que tem a ver então aí com a própria transformação social, né, do nosso povo, da nossa cultura, da nossa história. Então tudo isso são fatos de interesse público. Se aquilo que a pessoa está querendo esquecer, a sociedade não pode esquecer, né, o país não pode esquecer, então o direito ao esquecimento não vai ser devido, tá? Mas se são fatos que dizem respeito à vida daquela pessoa, né? Se são fatos que dizem respeito a família dela ou a história dela, né, individualmente, se são fatos apenas de curiosidade popular, não faz sentido, né? Que a pessoa tenha que abrir mão da sua privacidade, que ela tenha que abrir mão da sua intimidade em função de uma curiosidade das pessoas. Então, nesse caso, o direito ao esquecimento seria devido. Né? Então, assim, nos parece que essa posição aí do STF é uma posição bastante razoável, né? Ela contempla os dois lados, tanto o direito à informação, né, que é o direito que a sociedade tem de estar bem informada, quanto, por outro lado, contempla o direito individual da pessoa de se esquecer e viver esquecidos fatos da vida dela, do passado, que já foram superados, né? E que causam algum trauma a ela, né? O filtro seria, então, o chamado interesse público, né? Lembrando que essa noção de interesse público pode variar de caso para caso, tá? Houve um julgado importante, tá? Que chegou ao STJ, que exemplifica bastante esse direito ao esquecimento, tá? Esse julgado, ele diz respeito a um suspeito da chacina da Candelária. Eu não sei se alguns de vocês se lembram, né? Talvez os mais antigos, eu me lembro bem, apesar de não me achar antiga, né? Eu me lembro bem da chacina da Candelária, né? Foram algumas crianças que foram assassinadas
na porta da Igreja da Candelária, no Rio de Janeiro, e na década de 90, salvo engano, foi em 1993, e isso se tornou um fato de repercussão nacional, ainda numa época de mídia tradicional, né, TV, rádio, jornal, etc. E um suspeito dessa chacina, tá? Foi divulgado como suspeito, etc., né? Ele depois, no final do processo, ele foi considerado inocente, ele foi absolvido, né? Foi inocentado daquela acusação, ok? Esse suspeito da chacina da Candelária, depois de alguns anos, né, de vários anos, ele viu divulgada a sua história naquele programa Linha Direta da TV Globo, né? É um programa que também não existe mais, mas existiu algum tempo atrás, que reconstituía fatos policiais, né? Histórias policiais, reconstituía esses fatos e trazia para as pessoas esses fatos, inclusive com uma parte de ficção misturada ao final, porque ele dava à pessoa a possibilidade ali de participar, né, daquela, mandar mensagens, etc., participar daquele contexto ali, tá? Então esse Linha Direta, ele trazia para as pessoas aqueles fatos e trouxe a história da chacina da Candelária, e ao trazer a história, trouxe a história desse suspeito que foi inocentado, tá? O programa não cometeu nenhuma inverdade, não falou nenhuma inverdade, né? Disse que o suspeito tinha sido inocentado, né? Trouxe o nome dele, trouxe os fatos sobre a vida dele, sobre aquilo que ele trouxe as matérias de jornal da época, né? Enfim, uma reportagem trouxe aqueles fatos e disse que ele foi inocentado. O que acontece? Esse suspeito, ele se sentiu novamente vítima daquela dor, né? De ter sido... o Henrique está perguntando se não é o Você Decide. Não é não, é o Linha Direta mesmo, tá, Henrique? Na verdade, o Você Decide, é que você tem razão, é ele que trazia no final a possibilidade de você decidir o final, né? O Linha Direta não. O Linha Direta, ele só, salvo engano, me corrija se eu estiver errado, mas ele só fazia o relato daquele fato, né? Que era um fato notoriamente conhecido, etc. Só que ele fazia por meio de uma simulação, né? Então colocava pessoas para interpretar os papéis de outras pessoas, né? Era uma espécie de teatro, né? De teatro, de novela televisionada, assim. Havia personagens reais que representavam aquilo ali, né? E o tempo todo eles colocavam, eu não sei se você se lembra, se você chegou a assistir, se vocês assistiram, eles colocavam assim, olha, essas são representações baseadas em fatos reais, né? Os personagens são atores que estão representando, etc, etc. Então, assim, havia sempre uma inscrição de que aquilo ali era uma representação, mas era baseado em fatos reais, né? E ao colocar alguém representando ali esse sujeito que tinha sido condenado que tinha sido julgado e absolvido, tá? Esse sujeito se sentiu novamente passando por tudo aquilo, né? De ter sido acusado, de ter provado a sua inocência, mas de ter tido seu nome amplamente divulgado, né? Então, na época, ele já sofreu um dano com aquilo, porque ele não era culpado daquilo, e a justiça comprovou isso, e anos mais tarde ele reviveu aquilo no Linha Direta, né? Em rede nacional, um programa de muito ampla circulação. O que ele fez? Ele processou, tá? Então ele processou com base no direito ao esquecimento, certo? E ele obteve vitória, tá? Então o que acontece? O processo chegou ao STJ, né, ao Superior Tribunal de Justiça, e o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, infelizmente, né, ou felizmente para ele, aquele direito ao esquecimento era devido, tá? Por quê? Porque não era mais de interesse público, né, que as pessoas revivessem aquela parte da história. A história da chacina da Candelária, ela é um capítulo negro da nossa história que precisa ficar registrado para que a gente nunca mais cometa uma atrocidade daquele tipo, né? E até para que os responsáveis sejam punidos exemplarmente. Mas aquele capítulo do fato dele ter sido acusado e inocentado não era importante para a história da chacina da Candelária. E trouxe a ele uma dor pessoal, fez ele reviver uma dor pessoal que era desnecessária, né? Então faltou, o que o STJ entendeu é que faltou aí um filtro da imprensa, né? Para realmente eliminar esse fato do relato, né? Para não expor alguém que foi injustamente, né? Ou talvez naquele momento até
tenha sido suspeito mesmo, né? Algum fato fez com que ele fosse suspeito, mas que a justiça comprovou que não era responsável por nada daquilo, né? Então, enfim, isso acontece, né? Pessoas às vezes estão no lugar errado, na hora errada, são tidas como suspeitas de algum fato, né? Enfim, se parecem muito com um criminoso, enfim, alguma questão liga aquela pessoa ao criminoso, mas depois se apura na justiça que não é verdade, não é verdade, né? Aquela pessoa não era culpada daquele fato. E aí pronto, ela é absolvida. Não há nenhum erro nisso, porque a justiça ela precisa investigar. É por isso que a imprensa tem que falar sempre sobre suspeito, acusado, nunca sobre condenado, assassino. O Linha Direta fazia isso muito também, tá? Falava assim, o assassino, o estuprador, o perseguidor, o bandido, tinha um viés muito policialesco assim, né? Que deve ser evitado. Mas nesse caso, foi especificamente direito ao esquecimento, né? Ele pediu para ser esquecido. Ele não quer mais que essa história venha à tona porque causa dor a ele e ele foi inocentado desse fato. Ele não quer o seu nome envolvido nesse fato. E faz sentido, né, gente? Faz todo sentido, né? Então vejam que o direito ao esquecimento, embora não haja uma lei prevendo expressamente, ele existe, ele se justifica, né, em determinados contextos, na questão da defesa, tá, dos interesses, na questão da defesa dos interesses daquela pessoa, do direito dela de ver um fato do passado que já foi superado ser esquecido. Né? Ela tem o direito de ver aquele fato esquecido, né? Desde que, obviamente, como nós falamos aqui ao longo da live, que desde que aquilo não seja um fato de interesse público, um fato histórico, um fato político que faz parte da nossa história, tá? Desde que seja um fato de repercussão individual. É esse o caso, né? Vejam que esse caso que eu apresentei, o fato é histórico, o fato é importante, mas a participação do sujeito no fato pode ser objeto de esquecimento porque ele foi inocentado, né? Ele foi envolvido por algum motivo como suspeito, mas foi inocentado pela justiça. Então, pessoal, nada melhor do que aplicar filtros, né? Ou seja, numa situação real, a gente perceber os direitos das duas partes, a gente perceber até que ponto o direito individual ele é importante ou não, levando-se em consideração o direito da coletividade, né? Então, até que ponto o sujeito tem direito à intimidade, à vida privada, à honra e à imagem, em função de um direito da coletividade de estar bem informado. Quem lida com artistas sabe que esse limite é muito tênue, né? Os artistas que estiverem aí, ou os empreendedores, né? Os empresários, quem lida com artistas, sabe assim, que existe uma exposição muito grande da vida do artista. E as pessoas, elas transcendem esse limite. O que é realmente importante sobre a vida, a obra desse artista para a sociedade, porque ele é uma figura pública, porque ele tem uma participação cultural relevante para a sociedade, né? E o que isso realmente importa. E o que é, gente? Mera especulação, fofoca, exposição de fatos da vida da pessoa, né? Exposição de fatos que só interessam a ela e a família dela e a honra dela e que podem, né, ser evitados, né? Se a gente gosta daquele artista, a gente pode deixar isso para a esfera particular do artista. Então, o artista, além de ter o direito, né, ao dano moral, material, quando a sua imagem é violada, a sua honra, a sua intimidade são violados no presente, ele também pode fazer isso quando isso acontece com um fato lá do passado que vem à tona, né? Se for um fato individual dele, um fato particular da vida dele, ele tem direito de praticar esse chamado direito ao esquecimento, né? E impetrar as medidas que forem necessárias para isso, inclusive uma ação judicial, porque nós já temos então aí o STJ reconhecendo esse direito, né? É um tribunal importante que influencia os demais tribunais, né? Ele não obriga os demais tribunais a decidir igual, mas ele influencia grandemente. Então existe uma tendência ao acolhimento a esse direito ao esquecimento, né? Quando invocado sem prejuízo do interesse público. Ok, pessoal? Né? Bacana, né? Mais um tema aí novo para a gente conhecer, acompanhar, se aprofundar. É muito importante essa nossa formação jurídica, né? Para a gente poder atuar ativamente como cidadão, para a gente requerer os nossos próprios direitos, praticar os nossos deveres. É assim que a gente vai caminhando para uma sociedade mais bem informada, mais justa. Não é assim?
Então, nosso tempo hoje acabou, né? Eu agradeço a todo mundo que esteve presente aqui. Foi ótima essa transmissão, né? É a nossa última, o nosso último Doutor Elis Explica, tá? Deste ano, de dezembro, que a gente tem na semana que vem, na próxima semana, aí as vésperas das festas de fim de ano, né? Mas em janeiro a gente retoma com novos temas, com novos desafios, com questões que mereçam um tratamento mais amplo, por isso que esse Doutor Elis dura meia hora, né? Eu sei que é um tempo bem razoável para uma live. Espero não estar cansando vocês com uma transmissão tão longa, né? Mas tem assuntos que a gente precisa tratar com um pouquinho mais de detalhes, tá bom? Foi um prazer enorme. Quem quiser pode continuar essa discussão comigo lá nos comentários, aqui no perfil da Talentos Produções, tá? Ou no meu perfil, né? Lá na minha página, lá no @elis.adv.br, aqui no Instagram. E também lá no YouTube, tá? A gente tá postando lá também os Doutor Elis Explica lá no YouTube, pra gente poder ter esse registro lá no YouTube tem muitos vídeos, inclusive de outros projetos que eu faço. Lá é facinho, é só procurar por ElisaDV, tudo junto, youtube.com/ElisaDV, tá, pessoal? Prazer enorme, ótima quinta-feira, ótima semana, né? Ainda vamos nos falar pelas minhas redes aí antes do final do ano, então não vou voltar ainda para desejar Feliz Natal, Feliz Ano Novo em outros vídeos, outros momentos, mas o Doutor Elis Explica fica por aqui esse ano de 2020 e vamos voltar em 2021 com muitas, muitas novidades, tá bom, pessoal? Ó, beijo no coração e lembrem-se, empoderamento jurídico é tudo. Vamos continuar estudando direito, aprendendo direito para melhorar aí a nossa comunidade aí ao nosso redor, tá bom? Até mais, gente. Tchauzinho. Valeu. Até ano que vem.